que não poderia mais aturar essa situação de ficar sozinho. Então, esta foi a parte que desafiou-nos bastante. Mas as duas, essas circunstâncias todas, fizeram de nós casais firmes, porque nem ela, nem eu demos-nos já segundo casamento. Nós não nos traímos, cada um manteve firme o casamento e mantínhamos a nossa comunicação em dia. E quando houvesse oportunidade de escapar e vir ter com a família, então vinha para continuar a nossa relação em condições. Então, pelo menos esses são alguns pormenores que foram desafiantes. Contudo, vencemos. Pelo menos até alcançar os 25 anos. Muito bem. Falaram sobre gestação, falaram sobre os filhos. Gostava de saber como tem sido o processo de criação dos filhos. Eu só vou inaugurar. Depois tem alguém que vai falar mais. Que é a minha esposa, nesse caso. Bom, o processo de criação dos filhos Irmão Armando. é um processo que exige muita maturidade. Não é fácil, porque os grandes empecilhos para os filhos são a alimentação e também são garantia de saúde. E depois já entra outro elemento que é a educação. Portanto, esses três pilares tivemos que aprender a estabelecer para que pudéssemos conseguir gerir a situação de filhos. Tivemos a primeira sorte, fomos cuidando dela, fomos acompanhando o seu crescimento, tivemos a segunda sorte, também fizemos o mesmo. Na segunda sorte, lembro-me muito bem que a minha esposa estava comigo a estudarmos na Escola Secundária de Marromeu e a gestação foi-lhe perturbando durante as aulas e teve só um intervalo para ir ter o parto, veio para cá, na Beira, para ter o parto do Daniel e voltamos. Voltou ela, né, com o Daniel para Marromeu e lá em Marromeu tivemos situações em que ela, estando na sala de aula, não conseguia se concentrar porque Daniel chorava muito. Foi o menino mais conhecido como chorão, como quem reclamava muita atenção. Então, nós tínhamos que ter momentos, quer dizer, até professores passaram a saber disso. Então, tinha que sair muitas vezes da sala de aula para ir atender o Daniel e voltar ainda a estudar, até concluir a 10ª classe nessa altura. Então, foi um momento este de criação de filhos marcado de muita experiência, de verdade. Então, só posso ouvir também. Ela tem mais, porque imagine quando nasceram gêmeos, foi outro marco. E eu estava fora da cidade, como eu disse, estava em Marromeu. Ela teve esses partos, houve, se podem saber disto hoje, por que os gêmeos têm nomes, têm duplos nomes. Duplos nomes, um pouco semelhante a Eunice, mas essa parte tem mais a ver com os homens que me ajudaram muito nessa altura. Ezequiel Jacinto Felipe. O Jacinto, o primeiro nome é Ezequiel, né, que nós temos. Mas por que tem o nome Jacinto? É justamente por causa do trabalho que meu irmão fez na minha ausência. Ele ia visitar a família e quando encontrasse algum desfalque financeiro, ele cobria, ajudava e a família tinha o suporte. Em homenagem a esse gesto dele, aparece o nome Jacinto a ser dado aí. O outro chama-se Ebenezer Tomás Felipe. Se forem a ver, tem um Tomás aí. O Ebenezer também foi da nossa escolha. O Tomás, já podem saber quem é Tomás, né? Tomás é o nosso pastor. Pastor Tomás Zefanias. Então nós demos o nome de Tomás justamente também por causa do heroísmo dele.
Ele foi quem carregou a minha esposa no dia do parto para o Hospital Central da Beira, para ter o parto. Então, por causa desse histórico, porque se tivesse havido demora, talvez algo pior viesse a acontecer. Então, por ter carregado a minha esposa a tempo e hora para ir ter parto no Hospital Central, também em homenagem a esse gesto, nós demos o nome dele, Tomás, ao Ebenezer. Então, Ebenezer é Ebenezer Tomás Felipe, o outro é Ezequiel Jacinto Felipe, justamente por causa de tem outro nome à frente, mas estou a dizer os primeiros nomes, né? Então, por causa dessa homenagem. Então, tivemos essa ajuda, mas a minha esposa pode contar aquele histórico aí da Rejoice ficar doente e em algum momento, numa noite, a calada da noite, os filhos a passar mal, você teve que ir ao hospital, né? Sim. Até encontrou-se com bandidos que quase que lhe agrediam. E, epa, aquele histórico até hoje me arrepia. Pode contar um pouco? Sim, falando da Rejoice, primeiro começaram com o nome mesmo. Eu fui descobrir que estava grávida da Rejoice em Malawi, longe de meu esposo. E quando me descobri que estava grávida, primeiro disseram que era malária. Eu fiz tratamento de malária lá mesmo em Malawi. Na altura eles ainda estavam na primeira linhagem, que é cloroquina. Nós aqui já estávamos a fazer falsidade como primeira linha. Então eu fiz cloroquina, não deu certo para mim, me deu as situações mesmo, passei mal e tive que ser transferida de Malawi para Tete. E Tete, quando cheguei, a médica disse que eu tinha que voltar para Beira, porque aqui onde eu ia continuar com o tratamento e ter cuidado com enfermeiros mais próximos e próximo da família também, porque eu voltei mesmo mal, estava mal, saí de Malawi sem saber, fui descobrir, só fui despertar em Tete, quando eram já 15, alguma coisa. Eu perguntei onde eu estava, disseram que estava em Tete. Então, chegamos na Beira e vi, a barriga cresceu, tive a Rejoice. Depois de ter a Rejoice, e depois de um tempo, meu esposo vinha nas férias, voltava, e eu acabei ficando grávida de novo de Ebenezer e Ezequiel, sem saber, eu continuei a amamentar a Joyce, mas depois ela ficou doente. Começou a ficar doente a criança e quando fui para o hospital, os enfermeiros disseram que eu tinha que desmamentar. Por quê? Disseram que não me disseram. Só disseram, desmamenta a menina, não pode voltar a dar mama. Então, desmamentei, a minha sogra levou, ficou com ela um tempo, eu fiquei em casa, já estava doente de novo. Quando fui fazer teste, eu descobri que estava grávida. Nesse dia foi um dia muito triste para mim. Emoção. Foi um dia triste, mas depois eu pedi primeiro perdão a Deus, porque não era minha intenção de deixar a Rejoice mamar quando ela ainda precisava. Mas a coisa aconteceu, eu tive que atender aquilo que os médicos me disseram. Fui a cuidar a Rejoice e cuidar da barriga. E depois de um tempo, quando fui fazer controle no hospital, disseram-me que estava grávida e eram gêmeos. Então, quando me disseram que era gêmeo, mais uma vez uma bomba veio. Eu fiquei triste. Eu disse, Deus, será que é castigo por eu ter desmamentado cedo a Rejoice? Mas depois uma palavra vinha bem fundo a me dar força. E força, a vida continua, cuida sua filha e esses que estão a vir também são os seus filhos. Pensamento de tirar apareceu em algum momento, mas depois quando eu compartilhei com meu esposo, ele disse que não queria saber, porque as crianças que vinham, crianças não vêm conosco. Não é nossa vontade, mas é Deus quem nos dá. Há quem quer filhos, mas não tem, e nós temos esse privilégio de ter filhos. Temos que agradecer a Deus. Então eu deixei a barriga crescer e fiquei, chegou o tempo de parto, a barriga já era grande, sozinha. Na altura eu vivia com o Mário, meu irmão, e ele mesmo nas noites, às vezes quando eu acordava, só baixava a pegar a porta, ele acordava. Mano, é o quê? Eu disse, não, vou à casa de banho. Ah, tá bom. Ele ficava na porta, me esperar, eu voltar, fechava a porta, eu ia dormir. Então, num dia de manhã acordei e eu pensei que queria fazer limpeza na minha casa. Comecei a fazer meus trabalhos normalmente, como de sempre.
e não sabia que era o dia do parto. De repente comecei a ter dores, mas eu só senti dor no momento. E eu disse, não, não é dor de parto. Mas quando peguei minha ficha, eu vi que estava dentro dos dias mesmo, que era para ter os gêmeos. Então eu falei para o meu marido, ele disse, eu desde manhã não consigo sair da cama, minha coluna está a doer muito. E eu não tive dor de coluna, só sentia dores assim, parecia mexer um pouco. Disse, não é para nascer. Mas depois eu vi o sinal. Eu sempre controlava com o meu sinal. Eu disse, não, isso já é para nascer. Liguei para a mãe pastora. Eu disse, mãe pastora, estou a pedir orar por mim, porque acho que chegou o momento de parto. Estou a ir para o hospital, eu tenho gêmeos. Eles não me deram guia, só disseram para mim, quando sentir dor, vai para o hospital central. Então estou a pedir mãe pastora orar por mim, agora estou a sair. Ela perguntou-me, vai com quem? Eu disse, estou a tentar ligar para meu cunhado, mas meu cunhado está longe. Ele disse que está na Manga, missão de serviço. Então eu fiquei, vai como? Eu disse, vou procurar transporte. Se não, liga para o pastor. Acabei ligando para o pastor, graças a Deus, o pastor na hora mesmo chegou. Quando o pastor estava a estacionar o carro, eu estava a ver. Ainda tinha um caminho corta-mato que dava lá na estrada. Ele seguiu a estrada correta para vir na nossa casa. Eu peguei aquele corta-mato. Quando ele chega em casa, ele diz, mamãe, já está lá no carro. Ele volta, pega o carro, eu entro no carro, eu disse, pastor, é para o hospital central. Tens guia? Eu disse, não tenho guia, mas me disseram isso. Tá bom. Ele senta, eu disse, pastor, não para mais, eu já estou para nascer. Ele disse, não, minha filha, vamos orar. Então ele orou, depois de oração, saímos para o hospital central. Quando estávamos a chegar no hospital central, graças a Deus, estava lá um doutor que trabalhou com meu esposo, Irmão Romeu. Ele, quando me viu, só me chamou Felipe. Eu disse, doutor Peter, eu estou para nascer. Doutor Custódio, eu estou para nascer. Ele disse, está para nascer? Quem te disse está para nascer? Eu disse, já tenho sinal de parto. Disse, tá bom, vamos. Desci da cama, o pastor desceu do carro e me puseram na carinha. Fui. Quando cheguei, primeira criança não demorou, que é Ebenezer. Tive Ebenezer. Depois tudo parou. Fiquei, parece que já não tinha mais bebê na barriga. Médicos, enfermeiros disseram, não, já nasceu, ela podemos ir na cama. Disse, não, ela tem gêmeos, está aí o processo dela aqui, do coisa de ecografia. Então temos que esperar de novo. Eu disse, mas eu não estou a sentir mais dor. Disseram, não, você tem gêmeo. Eu disse, sim, tenho gêmeo. Mas já não estou a sentir dor. Disseram, não, você tem que descer da cama, andar. Eu desci da cama, caminhei, fiz uma distância nas escadas, descer, me dar água quente. Chegou um tempo de agora, já está, vamos de novo na cama. De novo, eu tinha que procurar força. Eu sempre orava, Deus, eu estou aqui, meu esposo está longe. O que eu quero é Deus me dar força, eu nascer bem, porque eu preciso cuidar desses meus filhos. Então Deus foi me dando força ali, fui na cama, fiz de força. O Ezequiel só tirava o cotovelo, ele não aceitava sair. Enfermeiros discutiam entre eles, vamos lhe pôr no bloco, ela tem que entrar no bloco, porque ela já está a perder força. Então eu só orava, Deus, eu só confio em ti. Você é o único aqui que vai me ajudar e eu a ter esse bebê. Então eu não posso entrar no bloco por causa de uma criança. Então eu estava, você está a falar o quê? Você vai entrar no bloco hoje. Então aquele doutor Gustavo disse, não, ela não vai entrar no bloco. Nós temos que ajudar ela até nascer. Graças a Deus, eu tive Ebenezer às 10 e fui ter Ezequiel às 11h45. Então, depois dali tive Ebenezer e tive problemas ali. Perdi a força, os meus membros ficaram sem força, não conseguia andar, não consegui, meus braços ficaram dobrados e dali me levaram para uma sala que até agora não sei explicar onde que fui. Fiquei lá um tempo, até à noite, quando me tiraram, foram me pôr no quarto normal, e eu perguntei a meus filhos. Eles disseram que teus filhos estavam lá em cima no berçário porque você não está em condições. Foi no ano em que o Hospital Central criança roubava-se. Você baixava a dormir e perdia a criança. Então eu sempre acordava, meus filhos, eu gritava aí na sala, não, teus filhos estão com a enfermeira Isara, eu conheço, sim. Se ela que levou teus filhos, você amanhã há de ter teus filhos. Dormi naquele dia, no dia seguinte, a enfermeira Isara trouxe meus filhos e me perguntou se eu estava em condições de ficar com os meus filhos. Eu disse eu ia cuidar dos meus filhos. E naquela noite não dormi, fiquei toda a noite e quando fizeram o teste do laboratório para ver sangue, porque eu havia perdido muito sangue, eles disseram que eu tinha ficado com 5 hemoglobina. Eu tinha que ficar mais 3 dias no hospital central, para sobre cuidados, os médicos a me controlar. Então fiquei lá, graças a Deus. No terceiro dia, eu, quando fizeram o teste, já tinha 12,5 hemoglobina. Então disseram que ia sair. Só que acontece uma coisa triste, que nem eu não soube explicar, mesmo as enfermeiras também que me atenderam não conseguiram explicar. Naquele dia eu fui ao quarto de banho, eu queria fazer necessidade menor. Quando for à casa de banho, eu senti algo que estava a sair. Bebê de novo? Eu tive gêmeos. Agora, esse bebê é de onde? Enquanto eu não sabia que era sangue que estava dentro, acumulado na minha barriga. Então, eu fiz esforço, caiu aquela bola de sangue
Eles pesaram, aquela bola estava a pesar 1,8. Aquela bola. E eu disse, não é bebê? Eles disseram, não, não é bebê, é sangue. Quando lá te tiraram, te exprimiram, acho que deixaram. Então é isso que fez. Só que você, Deus está contigo. Porque você ia morrer. Esse sangue todo na sua barriga. Então tiraram naquele dia, tive que dormir mais naquele dia para controlar. O quinto dia eu tive alta, meu cunhado veio me buscar e fui para casa. Falando da Rejoice, por causa dessa situação de saúde, eu estava longe, meu marido estava longe, estava sozinha e teve problema de saúde à noite. Então, eu decidi sair, porque não estava a aguentar ficar com ela. Daí eu disse para Mário, fica com o Daniel e Eunice. Eu tinha que sair de 4 dias para o hospital, eram 3 horas de madrugada. Eu saí sozinha, caminhei, munhava, entrei de uma zona no meio do corta-mato para ver se ia chegar rápido no hospital. Pelo caminho eu cruzo com bandidos. Uns disseram, vamos arrancar criança, vamos dizer ela para dormir. Hoje é nossa mulher isso aqui. E uns diziam, não, ela chega com criança no hospital, não podemos fazer isso. Deixa ela, vamos lhe acompanhar. Esses que estavam a dizer, vamos lhe agredir, é que estava mais forte. Eu só disse, Deus, eu agora não posso fazer nada. Não tenho força para nada, mas eu confio em ti, porque eu agora, o que eu estou mais preocupada com a saúde da minha filha. Para mim, eu entrego nas tuas mãos tudo. De repente, quando eu abro vista, só vejo aqueles dois que estavam a dizer, vamos te acompanhar. Disseram, mãe, vamos, nós vamos te acompanhar até no hospital. E me levaram até na porta do Hospital Centro de Saúde da Munhava e depois me despediram. Fica, não pode voltar agora, até amanhecer, para você andar bem. Eu disse, tá bom, disse, obrigado, vão com Deus. Eles disseram, obrigado. Me reconheceu, só que não queria me dizer. Então, quando eu fui, 2 dias depois, alguém me perguntou, disse, você foi para o hospital com criança? Sozinha à noite? Subiram, eu disse, ouvimos, mas já passou, deixa para lá. E eu fiquei, eu não subi. Aquela senhora ouviu com quem, mas eu desconfiei que um dos moços ali, ele me reconheceu. Então, acho que sentiu-se mal em me fazer mal. Então, eu só vejo a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus naquele dia. Fui para o hospital, fui atendida, esperei durante quando amanheceu, voltei para casa. Foi a situação. E eu quero agradecer a Rejoice, se está hoje viva. Eu, quando lhe vejo ela cantar à frente, sempre me lembro. Sempre se lembra, minha esposa. Não tem como não se lembrar. Existem uns marcos, momentos marcantes que a gente não pode esquecer. Na Rejoice, nós temos o nome de Rejoice por causa de, primeiro, a minha esposa teve pré-eclâmpsia antes de ter a Rejoice. Quando me informou sobre este assunto, eu estava em Maputo, numa sala de informática. Parei de praticar a informática. Eu só fiquei a orar, pesquisei sobre a pré-eclâmpsia. Vi que seria algo perigoso no parto. Então fui orando e pensei que até iam internar a ela. E depois, se internasse, os nossos filhos ficariam com quem? Então isso já passou a ser uma preocupação. Então o que nós fizemos? Tivemos que esperar e ela teve o parto normalmente, não teve eclâmpsia, não teve mais nenhum problema de hipertensão arterial. Então, a partir dali, quando eu vi que o parto tinha sido normal e estava bem, é quando eu disse o nome dessa criança é Rejoice, que significa regozijar. Então, vamos nos regozijar por termos essa menina. Então, é por isso que ela diz, quando vem ela cantar... Eu, quando vejo a Rejoice cantar, eu digo que é milagre de Deus. Sim. Deus quis que aquela menina vivesse. E a minha oração é que ela um dia, ela sozinha, acompanhar essa história e saber que viveu pela graça de Deus. Então, demos esse nome com muito orgulho mesmo, felizes, porque é uma menina que nos deu força e começou a cantar quando era criança, doente. Ela olhava para mim, ela tinha uma música que ela gostava muito de cantar, Simbarenho Jeová. Ela gostava de cantar, doente. Eu, quando ela começasse a cantar, eu começava a chorar. É Simbarenho Jeová mesmo, que a minha filha hoje está aí. Estou grata a Deus porque ela está a servir nesse Ministério do Louvor. Ela canta com muito orgulho, ela gosta de cantar. Acredito que Deus está a trabalhar na vida dela, por causa da saúde, do historial dela. Então, está a se manifestar a cada dia. Nós somos gratos.